A devolução da nossa identidade, ela nos dá senso de propósito, ela nos dá senso de direção e nos dá sentido na nossa vida. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gostaria de pedir a você que não olhasse hoje para a qualidade da imagem ou do ambiente. Esse é um ambiente improvisado, mas que eu precisava trazer a mensagem e o conteúdo desse vídeo de hoje para você que está aí, que chegou nesse vídeo de alguma forma. Há algum tempo eu comecei a fazer vídeos aqui para esse canal e também vídeos no meu Instagram. Se você quiser conhecer o meu Instagram, é esse aqui. E eu espero que essa mensagem toque o seu coração. Então, o papo desse vídeo de hoje, né, o tema principal desse vídeo de hoje é o tema de identidade restaurada. Eu não sei se você já passou por algum momento da sua vida em que você simplesmente não se reconhecia. Parece que nada do que você fazia dava certo, ou pelo menos não parecia ter um propósito, não parecia ter uma noção daquilo que você estava fazendo. Parece que os dias estavam passando e você estava apenas sobrevivendo. Você já teve essa sensação? Pois é, eu também já tive muitas vezes. No mundo de hoje em que nós estamos vivendo, nós temos muitos jovens sem senso de identidade. Pessoas que estão vazias em si mesmas, pessoas que buscam prazeres momentâneos, como por exemplo em prazeres carnais, deturpando o próprio valor, né? Diminuindo o valor de si mesmo, diminuindo a si mesmo, aceitando migalhas em relacionamentos frustrados, pessoas que ficam umas com as outras, mas que não ficam quando elas precisam, quando elas mais precisam umas das outras. São tempos de relacionamentos vazios, rasos, relacionamentos em que todo mundo tem medo de se aprofundar, todo mundo tem medo de se apaixonar de verdade por alguém. As pessoas têm medo de amar. No tempo que você mais fala, mais ouve a palavra amor. Você precisa ter amor uns pelos outros, o certo, o correto é você aceitar tudo, não existe mais correção porque não há nada mais errado. E assim nós vamos caminhando para uma perda de identidade. Perder-se em si mesmo hoje é muito comum, é muito fácil, porque são tantos caminhos, na verdade você tem tantas opções que você acaba ficando perdido. Não sei se você já foi numa loja que tem tanta opção, né? Não é uma loja de roupa, mas também não é uma loja de cosméticos apenas, mas também não é uma loja de variedades. E você vai lá com a intenção de comprar uma roupa, mas aí você acaba vendo tantas outras opções que você acaba ficando perdido, quer tantas coisas e no final você não sabe o que você quer e acaba saindo sem nada. E o senso de identidade, o senso de propósito, o senso de você se encontrar, de você saber quem você é, de você se questionar, é o senso de que nós estamos precisando hoje nas nossas vidas e na vida dos jovens. Hoje eu tenho 28 anos e eu confesso para você que esse senso me foi devolvido há pouco tempo. Eu também já passei por esses momentos difíceis de identidade, mas uma pessoa me devolveu a minha identidade quando eu a procurei profundamente. Eu costumo dizer que existe alguém que é uma base firme, uma base sólida, que nos conhece profundamente e que nós podemos sempre buscar a nossa identidade nessa pessoa. E essa pessoa, ela é Cristo. Cristo é a base, né? É o senso, é a direção, é o sentido, é tudo que nós precisamos para termos uma identidade restaurada, devolvida e até mesmo encontrada. Por que eu digo isso para você? Porque nós temos na Bíblia alguns exemplos, eu vou citar apenas 2 exemplos hoje, da forma mais simples possível que eu possa trazer aqui para você esses exemplos, eu quero trazer para você hoje. E o primeiro exemplo que eu quero trazer para você sobre senso de identidade é o irmão do filho pródigo. Não sei se você já ouviu falar do filho pródigo. Se você quiser ler essa história na Bíblia, você vai encontrar em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 11. Você não precisa ser cristão ou você não precisa ter uma religião para ler a Bíblia. Você pode ler essa parábola na Bíblia sem problema algum.
basicamente a história do filho pródigo, né? Que o pai, ele tinha 2 filhos e um dos filhos ele quis se aventurar pelo mundo, quis conhecer muitas coisas, quis se lançar aos seus prazeres, quis conhecer, né, e desfrutar de tudo que ele tinha direito em toda a sua juventude. E o pai, muito amoroso, disse: pode ir, meu filho. Só que tinha um porém, o filho ele pediu àquele pai a sua herança, ou seja, o filho pediu ao pai a herança enquanto o pai ainda estava vivo. E o pai cedeu a herança àquele filho. E o filho mais velho, né, o filho que ficou com o pai, que decidiu ficar com o pai naquele momento, ele viu tudo isso acontecer e no momento em que o filho pródigo ele voltou para casa, né, o pai ele fez uma festa em comemoração àquele filho, porque onde ele estava desejando comer a comida dos porcos depois que ele já tinha perdido tudo. E ele pensou em voltar para casa, o pai o aceitou e de quebra deu uma festa em comemoração àquele filho que estava perdido e que voltou para os braços do seu pai, para a casa do seu pai, e que pôde desfrutar novamente, ainda que ele já tivesse sido utilizado a sua herança, ele pôde desfrutar de tudo dentro da casa do seu pai. E o irmão, quando viu aquela festa acontecer, ele se indignou muito, porque para ele, isso não poderia ter acontecido, né? Ele logo fala com seu pai esse nome. Ele se indignou e perguntou ao pai: eu estou com você o tempo inteiro, estou aqui com você sempre, nunca fui embora, nunca pedi a minha herança para viver a minha vida deliberadamente, longe de ti e de forma libertina. E você nunca fez, você nunca matou um novilho para mim, você nunca fez uma festa para mim. E o pai, olhando aquela situação, aquele filho indagando ele daquela forma, ele disse: meu filho, você é o meu filho também. Então tudo que eu tenho, você tem também. Tudo que é meu é seu. Por que você está fazendo essas perguntas se você desfruta de tudo que eu tenho aqui? Ou seja, você nunca teve uma festa porque você nunca quis uma festa. Você nunca fez o que você gostaria porque você nunca, talvez, tenha enxergado que você tem o mesmo direito do seu irmão. E nós podemos ver que o problema aqui não era o filho pródigo ter voltado e o pai ter feito uma festa para ele. O problema era como o irmão se enxergava diante de tudo que ele tinha direito, né? Aí nós temos já uma questão de identidade. O pai precisou lembrar aquele filho quem ele era e do que ele tinha direito enquanto ele estava com seu pai. E talvez aquilo deixou o seu filho mais velho pensativo, reflexivo. E essa é a minha intenção através desse vídeo para você. É te deixar reflexivo sobre quem você é, sobre o que você já tem direito e sobre o que você está reclamando, né? Muitas vezes nós estamos reclamando de barriga cheia, como o irmão do filho pródigo. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer para você também bíblico é Mefibosete, que era filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi, que Jonatas era filho do rei Saul, ou seja, Mefibosete era o filho de um príncipe. Seu pai havia morrido e ele tinha direito, apesar de Davi ter assumido o trono, ele também tinha direito na casa do rei, né? Quando Jonatas morreu, depois de um tempo, Davi teve o interesse de procurar saber quem tinha ficado da família de Jonatas que ele queria abençoar. E quando ele encontrou Mefibosete através do criado, através da pessoa que cuidava de Mefibosete, Mefibosete falou para Davi: mas meu senhor, o que tu queres com um cão morto como eu? Olha só, Davi, que era o rei, foi atrás do filho do seu amigo, que era um príncipe. E ele queria abençoar aquele amigo, dar aquilo que ele tinha de direito. E ele se via como um cão morto. Ele sabia quem ele era, mas ele não desfrutava daquilo que ele tinha por direito, porque ele simplesmente não se enxergava na condição de receber ou na condição de ter aquilo que ele tinha de direito. Veja só, esses 2 exemplos que eu estou falando aqui para vocês são exemplos simples que
falam muito de questões materiais, mas eu não quero falar para você sobre só a questão material. A devolução da nossa identidade, ela nos dá senso de propósito, ela nos dá senso de direção e nos dá sentido na nossa vida. Quando nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, por exemplo, a palavra de Deus diz em Romanos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas na frente, em outro versículo, ele diz que se somos filhos, nós somos filhos de Deus, né? E se somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E herdeiros de quê? Co-herdeiros de quê? Da vida eterna, da gloriosa vida eterna que o Senhor nos proporcionará quando nós o alcançarmos, né? Quando nós alcançarmos o triunfo da glória quando Jesus voltar para nos levar. Então muitas vezes nós vivemos como Mefibosete, tem direito a desfrutar, mas que se vê como um cão morto, que acha que tudo que ele tem direito é simplesmente de viver à míngua, viver humilhado, viver simplesmente na dependência de outras pessoas, de outras coisas, e nem sequer tem o direito de sentar-se à mesa do rei. Assim como o irmão do filho pródigo que estava na casa do seu pai tinha direito simplesmente a tudo, tinha o direito de desfrutar de tudo que o seu pai poderia oferecer, mas que simplesmente só conseguia enxergar que o seu pai não havia feito uma festa para ele, de forma que pudesse agradá-lo. Na verdade, as coisas elas estão assim na nossa cara, né? Nós temos tantas opções, nós temos muitas vezes desejos como o filho pródigo de querer conhecer tudo lá fora, mas nós já sabemos o fim de tudo isso, mas mesmo assim nós queremos ir. E assim nós perdemos a nossa identidade, perdemos o nosso senso de propósito, fazemos as coisas só por fazer, não sabemos para que nós estamos aqui e acabamos nos enfiando talvez numa depressão, numa ansiedade sem fim, querendo saber sempre ou ter o controle do futuro. Quando na verdade Jesus ele está pronto para nos devolver a nossa direção. Se nós tivermos a certeza de que tem alguém na direção, nós sabemos para onde nós devemos ir, em que caminho nós devemos trilhar. Esse vídeo é para você que hoje se sente sem direção, sem propósito, se sente perdido no mundo, perdido na vida. Talvez você tenha tido tantas opções, talvez você não tenha clareza, talvez está te faltando, primeiramente, se encontrar em Cristo, para depois Cristo te ajudar a se encontrar nesse mundo, te ajudar, quem sabe, a encontrar o seu propósito. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. E se abençoou, compartilha com alguém que você ama, que você sabe que precisa de uma palavra. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!